Tudo que você não pode deixar de saber sobre os persas. Oi, hoje eu te convido a se questionar um pouco sobre o que você entende sobre os persas e qual a visão você tem deles. Eu te pergunto isso porque os persas eles foram tão desvalorizados com o tempo, tendo em vista que as guerras contra os gregos, dentre elas as médicas, foram tanto desastrosas e os persas saíram como perdedores. Isso a gente pode ver até nos próprios filmes, que enquanto os gregos saem como heróis, bonitos, fortes, os persas eles são vilões, feios, corcundas. E isso se dá por causa que a história ela é dos vencedores. Então, a gente precisa dar voz a esse povo novamente, que foi tão importante para a nossa história e nos influencia até os dias atuais. Mas antes de falarmos mais sobre o Império Persa, vamos primeiramente entender como esse povo surgiu. Bem, eles se originaram no Planalto iraniano, no qual, diferentemente da Mesopotâmia, que era vizinho, ele não era tão fértil, então eles dependiam altamente do comércio com outros povos e, assim, eles conseguiam alimentos. A região era habitada não somente pelos persas, mas os povos arianos, que incluíam não somente os persas, mas os medos, alanos, dentre outros. Inicialmente, os medos conseguiram dominar todo aquele território. Só que em meados do século VI a.C., um líder, Ciro o Grande, conseguiu liderar uma frota de povos que existiam ali para dominar e formar o Império Persa. Eu sou o rei Ciro, o Grande. Dominava os medos e os povos que ali habitavam. Mas, como eu era um ótimo rei, eu deixava cada um seguir sua religião e sua cultura, porém tinha que me pagar os impostos. Bem, o Império Persa durou de 550 a.C. até 330 a.C. E, com isso, durante esse período, ele cresceu enormemente, conquistando territórios como Babilônia, Egito, regiões da Grécia, fora reinos como a Fenícia, Síria. Nisso, o território se expandiu da Turquia até a Índia, formando assim um dos maiores e mais organizados impérios da antiguidade. Uma característica do Império Persa é justamente sua tolerância religiosa, que, diferente dos demais reinos, quando um povo era dominado, eles poderiam continuar seguindo suas crenças, práticas religiosas. Isso fez com que o território se expandisse fortemente. E uma das estratégias foi justamente construir estradas que interligassem todo o império. Isso facilitou não só o comércio, mas também facilitou o sistema de correios criado por eles. Além disso, no governo de Dário, foi padronizada a moeda conhecida como dárico, e isso favoreceu ainda mais o comércio. Como eu já havia falado, o Império Persa tinha uma grande extensão territorial. E como eu posso controlar toda essa extensão? O rei, então, dividiu o império em 20 províncias, conhecidas como satrápias. Em cada satrápia, um governador que era chamado como sátrapa. Mas o rei, ele não confiava só nesses sátrapas. Existiam espiões, conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Meu império era invejado por todos. Por causa da sua grande extensão territorial, foram criadas várias estradas que facilitaram o comércio. Além do mais, o sistema moderno de correio da época. Vocês aí falando de globalização? Eu sou a globalização. E além do mais... Ai, meu Deus, esqueci. Apesar do solo pobre, o Império Persa prosperou através do comércio e do artesanato. Como exemplo, a gente pode ver os famosos tapetes persas, conhecidos até os dias atuais. O Império Persa era altamente militarista. Por isso, quando o Império Macedônico, com Alexandre o Grande, conseguiram derrotar os persas, ficou tão marcado na história. Justamente porque o Império ele era um dos maiores e mais poderosos da época. A nossa sociedade era altamente militarista. Por isso que aqueles fracosos do Império Macedônico, quando ganharam da gente, ficaram se achando bambambam, porque não era fácil ganhar de nós. Religiosamente, os persas eram politeístas e praticavam o zoroastrismo, que é uma religião que enfatiza o dualismo entre o bem e o mal, além de eles acreditarem também na vida de um redentor messiânico ao mundo. Muitas das nossas ideias que chegaram a vocês e são seguidas até hoje, como, por exemplo, a implementação no cristianismo
que algum redentor viria salvar todo mundo, a salvação ou a ideia de bem e do mal são a partir das nossas ideologias que está por aí mundo afora. Uma das contribuições culturais mais notáveis dos persas foi a ideia de paraíso. Os jardins persas eram conhecidos como paradise. É paradise, véi! Eles eram verdadeiras obras de arte. É tanto que eles traziam beleza e frescor ao sol iraniano. Um dos legados mais importantes do Império Persa, que é o cilindro de Ciro, que ele é considerado por alguns como a primeira carta aos direitos humanos. Certo? O cilindro, ele documenta o tratamento justo de Ciro para com os povos babilônicos. E, além disso, as suas práticas religiosas, já que ele era considerado um líder tolerante. Em relação a esse tipo de situação, quando a gente fala em relação aos babilônicos, a gente também pode falar em relação aos judeus, como a tradição judaica, certo? Na tradição judaica, eles consideram Ciro como um libertador. É tanto que isso é mencionado favoravelmente na Bíblia, pois Ciro permite o retorno dos judeus à sua terra natal, além de que ele também permite a reconstrução dos seus templos. E assim concluímos a nossa viagem pelo Império Persa, um império que deixou uma marca indelével na história antiga. Espero que você tenha gostado e entendido alguma coisa desse império que deixou uma marca e que influenciará para sempre a nossa sociedade. Exclusivo meu, véi! É só papoca, mulher, papoca! Esta família é muito família. Original. Doido? Que se... E também muito família. Será que eu fui tentar travar? Brigam por qualquer família. Mas Quem disse? Mulher que não participa dessa política? Hein? A gente participa sim. Calma, fez uma marca, não faz a marca, ninguém faz a marca não. Now the world